Na aula anterior, nós estávamos verificando o quê? A pessoa natural. E paramos justamente aqui, ó, na personalidade jurídica. Então, é daqui que vamos retomar os nossos estudos. Entendendo o seguinte, voltando e revisando este tópico para depois prosseguirmos. A personalidade, do ponto de vista psicológico, o que é? É o modo pelo qual cada pessoa vai enxergar o mundo. São as aptidões, são as habilidades, é o próprio gênio, entre aspas, de cada uma das pessoas naturais no mundo. Você que tem filhos, ou você que tem irmãos, você sabe, né, que como os gênios são diferentes, como as pessoas são diferentes. Isto, então, é variação da personalidade. Mas a personalidade, dita personalidade jurídica, é uma aptidão da pessoa para passar a existir para o direito. Qual é esta aptidão? Nascimento com vida. Então, eu costumo dizer sempre o seguinte, que o primeiro presente que a criança recebe não é o macacãozinho do São Paulo Futebol Clube, é a personalidade jurídica. Então, quando o papai, a mamãe, ou mesmo um padrinho, chega lá na maternidade e fala, olha, eu estou trazendo o primeiro presente do rebento. Não, não, não. O primeiro presente dele já foi dado pelo mundo jurídico, que é a personalidade jurídica. Isto é, então, quer dizer que todas as pessoas naturais, que nós vamos ver daqui a pouco que é uma pessoa natural, mas eu já posso adiantar, não há mais necessidade. Tá? Então, o que acontece? Esta pessoa natural é todo ser humano nascido de uma gestação feminina. Então, vamos lá, pessoal. Pessoa natural é todo ser humano nascido da gestação feminina. Essa pessoa natural é chamada, em outras matérias, de pessoa física. No direito civil, nunca, nunca. Na época que eu lecionei graduação, hoje eu leciono só para pós-graduação, a pessoa escrevia pessoa física, eu riscava. Eu falava, na minha matéria, não. É pessoa natural. Pessoa física é no direito tributário. Então, vamos lá, pessoal. Esta pessoa natural, então, que nasce com vida de uma gestação humana e é um ser humano, passa, então, a partir desse nascimento com vida, a ter personalidade jurídica. Isto é, ela tem aptidão não só para contrair obrigações, mas também para exercer direitos na órbita da vida civil, porque a nossa matéria está relacionada ao direito civil. Muito bem. Então, vamos avançar no nosso estudo. Então, a primeira coisa que você não deve, de maneira nenhuma, fazer confusão é a personalidade jurídica com a capacidade. Né? Então, vamos lá, pessoal, vamos dizer o seguinte. A capacidade, né? A capacidade está relacionada ao discernimento. E a personalidade jurídica, não. É o primeiro bem que o direito dá ao ser humano nascido de uma gestação feminina, dito pessoa natural. Então, ele passa a ter personalidade jurídica e começa a ter essa aptidão para a realização dos negócios da vida civil. É óbvio que aí o direito vai balizar ele com uma reguinha, que essa reguinha é a medida jurídica da personalidade, que é a capacidade. Isto é, eu poderia dar o seguinte exemplo. Numa régua dessa escolar comum, que vai de 0 a 30, o que acontece? Lá no comecinho da nossa vida, nós temos lá 1 de personalidade jurídica. Por quê? Porque nós não temos discernimento nenhum. Nós não conhecemos nada, somos bebês. Né? Mal reconhecemos as coisas banais, como a voz da nossa mãe e tal. Então, esse é um reconhecimento que já vem no DNA, mas você não tem discernimento para um negócio. Então, à medida que o seu discernimento na vida vai avançando, isto é, à medida que eu vou interagindo com o mundo, eu passo a ter capacidade. Então, a capacidade é um instituto civil relacionado à medida jurídica da personalidade. Quanto mais personalidade você tem, isto é, quanto mais aptidão, mais discernimento você tiver para a vida, mais você está chegando à plena capacidade civil. Então, nós vamos entender o seguinte, a personalidade jurídica, então, é o nascimento com vida, o primeiro bem que o direito lhe dá. E o que é a capacidade? A capacidade é a medida jurídica da personalidade. É óbvio que um bebê ainda tem pouca personalidade,
e um jovem já que tem mais de 18 anos de idade já tem uma percepção grande do mundo, já tem uma percepção já que conhece muito o mundo. Então, ele está mais hábil para a realização dos atos da vida civil. Então, ele já está dentro da capacidade plena. Então, nós vamos trabalhar dentro desse ramo, então, da capacidade, que é a medida jurídica da personalidade. Nós vamos, então, trabalhar 2 pontos. Né? Nós vamos trabalhar a incapacidade absoluta e a incapacidade relativa. Olha aqui que interessante. Incapacidade absoluta e incapacidade relativa. Olha, aqui nós devemos parar um pouquinho e devemos pensar assim, ó, fazer o seguinte juízo. Você que é estudioso do direito, você que está aí trabalhando o direito civil no seu dia a dia, o colega advogado que quer revisar um pouco essa disciplina, quer trabalhar um pouco isso daí. Olha, veja que interessante. Vamos esquecer por alguns segundos a expressão relativa e absoluta. Veja que, nos 2 tópicos, eu não tenho a palavra capacidade, mas sim a palavra incapacidade. E o in quer dizer não. No começo das palavras, o in, essa interjeição, então, quer dizer não. Então, não capaz. Então, no primeiro momento, este ser humano, esta pessoa natural que nasceu de uma gestação feminina, ele não tem nenhum tipo de discernimento. Ou seja, a capacidade dele é negativa de forma absoluta. Ele não tem nenhuma aptidão para exercer os atos da vida civil. Então, é como se o direito colocasse ele numa bolha e o protegesse do mundo. Dissesse o seguinte, olha, você não tem discernimento nenhum. Você não sabe absolutamente nada do mundo. Então, eu vou te proteger. Você, pessoa natural, que tem personalidade jurídica, porque a personalidade jurídica vem do nascimento com vida, qualquer que seja o seu discernimento. Até um bebê de segundos tem personalidade jurídica, desde que tenha nascido vivo. Mas, aí dentro da capacidade, como ele ainda não tem discernimento, nós vamos colocar ele no grau da incapacidade. Então, vamos lá, pessoal, para ficar isso bem claro para você, na sua vida acadêmica e no seu trabalho. Esta incapacidade, então, está absolutamente ligada a quê? Ao meu discernimento. Ao modo como o qual eu conheço e tenho possibilidade de exercer os atos da vida civil. Agora, você imagina o seguinte, ó. Vamos pensar assim, que o direito balizou por idade. O primeiro tópico aqui, ó, é o menor de 16 anos de idade. Então, vamos pensar o seguinte, embora nós tenhamos vários pais que dizem, não, mas o meu filho tem 12 anos de idade, mas ele já compreende tudo do mundo. Compreende, mas o direito não entende desta maneira. Papai entende, mamãe entende. Não, ele tem 12 anos de idade, mas já joga futebol, já não sei o quê, já tem empresário. Não importa. Não importa, o direito vai balizar pela idade. O que ele vai entender? Que o menor de 16 anos de idade ainda não tem o desenvolvimento mental completo, ele não tem a maturidade suficiente para conhecer os atos da vida civil. E eu vou dizer mais para vocês agora de uma forma muito reservada. Eu conheço muitas pessoas que têm 35 anos de idade, não conhecem todas as nuances da vida e não têm a mínima aptidão para os atos da vida civil. Você percebe que esta pessoa ainda é um moleque, mas não importa, o direito trabalha como? O direito trabalha balizando a idade e alguns outros tópicos que nós vamos ver agora. Então, só para nós encerrarmos esse primeiro ponto da incapacidade absoluta, veja só, então, esse menor, por que ele não está apto para os atos da vida civil? Essa pessoa natural, que tem personalidade jurídica, mas ainda não tem capacidade, é incapaz de uma forma absoluta, porque não tem maturidade, não tem discernimento, não pode se guiar sozinho. Então, é necessário a representação dos seus pais. Seu representante legal, como uma forma o quê? De dar suprimento dessa capacidade. Tá? O 2, vamos lá, enfermidade, doença mental. Olha, pessoal, você vai dizer o seguinte, mas a enfermidade é uma doença mental. Sim, mas o Código quis trabalhar num aspecto mais amplo. Aqui eu vou dizer para vocês o seguinte, o legislador não é psiquiatra. Então, ele procurou trazer aqui informações nesse sentido. Esta enfermidade,
né, que acomete esta pessoa natural, que tem personalidade, mas ainda não compreende os negócios do mundo, não é? O que ele tem? Olha, veja só, não tiverem discernimento. Então, o próprio tópico do Código Civil Brasileiro é muito tranquilo nesse ponto. Qual é a pergunta que eu tenho que fazer ao psiquiatra? Olha, este jovem que está acometido de uma enfermidade, este jovem que está acometido de uma doença mental, ou este senhor, ou esta senhora, tem discernimento da vida? Sabe o que se passa? O médico vai dizer nada. Não tem discernimento nenhum. Não sabe, por exemplo, a diferença entre o pai e uma bola de handball. Bom, então não é possível. Então, uma pessoa dessa daí, o direito tem que proteger imediatamente. Por quê? Porque ele não pode sair por aí realizando negócios jurídicos. Ele não pode sair por aí fazendo nada. Por quê? Porque ele não tem a mínima aptidão para os atos da vida civil. Ele não reconhece, ele não tem maturidade. Essa maturidade não é pela idade, esta maturidade é porque esta pessoa natural está acometida de uma enfermidade, está acometida de uma doença mental que bloqueia o raciocínio, que bloqueia isso que o ser humano tem absolutamente maravilhoso de conhecer o mundo, de ter essa aptidão, de saber interagir com tudo o que acontece em nosso planeta. Agora, preste atenção. A gente diz o seguinte, falou assim, ó, você é louco. Ó, louco só o médico fala. Então, é necessário, até mesmo para o Poder Judiciário, né, sentenciar o episódio de incapacidade absoluta, ele vai precisar o quê? De um diagnóstico médico. Então, é necessário que isso seja dado, primeiramente, por um médico. Agora, preste atenção, esse diagnóstico vai virar o quê? Vai virar uma ação de incapacidade. Por que é necessário uma ação? Aqui nós vamos entrar um pouco na maldade do mundo. Veja só, não é porque eu estou dando esse exemplo que todo ser humano é maldoso. Não. Apenas algumas poucas sogras são. Né? Mas, em linhas gerais, o ser humano não é maldoso. Então, o que acontece? Veja só se uma família muito rica, veja só, estamos conversando aqui, revisando o direito civil, para você compreender com profundidade esse assunto. Se reúne e fala o seguinte, olha, nós precisamos de arrumar um médico que vai dizer que essa pessoa que tem muito dinheiro aqui, o nosso pai, está acometido de uma doença mental grave. Então, vocês imaginem o seguinte, seria fácil, não é, com muito dinheiro, localizar este médico? Não, vai ter uma certa dificuldade para localizar um médico que tenha esta má-fé. Mas eu acredito que, com muito dinheiro, possivelmente, há uma hipótese, eles vão localizar um profissional da medicina que vai dizer o seguinte, é 13, não sabe nada, embora a pessoa esteja absolutamente perfeita. Então, para evitar este tipo de confusão, para evitar este tipo de acontecimento, para evitar este tipo de fato, então, o que nós temos aqui? É necessário que essa família vá entrar com uma ação de incapacidade. Aí o juiz vai falar o seguinte, tá bom, eu conheço esse médico, confio nele, mas não é só esse diagnóstico aí, não. Eu quero ouvir o meu médico, o meu perito. E aí o perito do juiz vai examinar a pessoa. Por que é que o direito tem esta segurança? Para evitar esse tipo de coisa que eu falei agora há pouco, que a maldade das pessoas pode fazer, não é? E acabar o quê? Transformando uma pessoa absolutamente capaz num incapaz de forma absoluta, por causa de um laudo médico. E na maldade do mundo isso é possível. Então, é necessário aqui ter um diagnóstico e um reconhecimento judicial. Então, eu costumava falar em sala de aula o seguinte, quando você chega para a sua esposa e fala assim, você está louca? Espera aí um minutinho, você está baseado em que sentença judicial? Não, em nenhuma, então ela não é louca. Louca, para ser louca, é necessário o diagnóstico mais a decisão judicial. Muito bem. Então, vamos lá. Vamos para o próximo. Motivos transitórios. Então, aqui já mudou muito. Aqui já mudou muito. O direito não trabalha mais as expressões enfermidade e doença mental. O direito trabalha uma palavra muito aberta. Olha, muito aberta, motivos.
são motivos, e aqui cabe todo mundo aqui dentro. Motivo. Um motivo transitório, quer dizer, é um motivo que não tem uma perpetuidade. Ele está acontecendo até um determinado momento. E este motivo transitório, que não é perpétuo, está impedindo esta pessoa natural, que foi gestada no colo de um útero de uma mulher, teve uma gestação feminina e nasceu com vida, está impossibilitando esta pessoa de poder exprimir sua vontade. Pessoal, eu volto a insistir com vocês. Você que está me ouvindo aí na sua casa, está fácil de compreender essa parte do direito civil. É só observar o seguinte, que tipo de coisa que está acontecendo que está afetando o quê? Está afetando a vontade humana. Por quê? Porque o primeiro passo para a realização de um negócio jurídico, qual que é? É a vontade. Se você for observar o conceito de contrato, que nós vamos trabalhar mais à frente, nesse curso de revisão do direito civil comigo, você vai observar que o conceito de contrato, qual é? Uma convergência de vontades, né, de pessoas capazes, lá pelo 104, em relação a um objeto lícito. Então, você observa o seguinte, para a realização de um negócio jurídico, para a realização de um contrato, é necessário o quê? A vontade. Então, esta vontade, para que você possa exprimir essa vontade, é necessário que você tenha pleno conhecimento do que está acontecendo. Então, quando, por exemplo, você vai a uma loja de automóveis comprar um veículo, e o vendedor vem e lhe expõe todas as qualidades do veículo, e o preço, é necessário que você avalie diversas situações. É necessário que você avalie se aquele veículo lhe servirá. Número 1. Número 2, o preço do veículo. Se o preço do veículo está condizente com aquilo que você tem como patrimônio, com aquilo que você pode pagar. E mais do que isso, e principalmente, não é? Se você pode, eventualmente, realizar um segundo negócio jurídico, que é a contratação de um empréstimo para a aquisição do veículo. Então, você imagina, nesse momento, o tanto de situação que tem a pessoa para avaliar, para se manifestar, para que a vontade seja exprimida. Então, olha só, pessoal, a quantidade de informação que ele precisa. Então, ele precisa ter um discernimento absolutamente perfeito. Então, esse motivo transitório, porque passa essa pessoa natural que tem personalidade jurídica, afeta a sua vontade. Então, eu até trouxe aqui 2 exemplos. O primeiro exemplo é o de ausência, que nós vamos ver daqui a pouco. Então, o que é a ausência? A ausência, por exemplo, foi aquilo que aconteceu com Ulisses Guimarães, uma pessoa que desaparece do seu domicílio sem deixar um representante, sem deixar um procurador. Então, o que acontece? É quase uma morte em vida. Cadê a pessoa? Aquela pessoa, aquele seu amigo que foi comprar cigarro e nunca mais voltou, sem fumar? Não é? Cadê ele? Onde ele está? Não é? Então, esse motivo transitório impede ele de exprimir a vontade. Qual é o motivo transitório? Ele está sumido. Esse é o motivo transitório. Ué, mas tem sumido que pode se manifestar? Tem. Tem sumido que deixa procurador. Olha, se eu sumir, mas a minha esposa tiver uma procuração por minha, dizendo que ela tem poderes para fazer aquilo, ela vai até lá e realiza o negócio em meu nome. Por isso é que a ausência precisa o quê? Número 1, do desaparecimento da pessoa natural. Número 2, que ele não tenha deixado procurador ou representante. Então, aí, é óbvio que essa questão da ausência é um motivo transitório que não permite a ele exprimir vontade. Por que não permite? Porque ele está sumido. Próximo, coma. Então, o que acontece? Você, por exemplo, sofre um acidente automobilístico, ou conhece alguém que sofreu um acidente automobilístico. Veja só que interessante, pessoal. O acidente automobilístico não absolutamente pode ter afetado ele na questão de cérebro.
Mas a dor, não é? O trauma foi tão forte que, muitas vezes, o corpo clínico diz o seguinte: vamos induzir o coma. Por quê? Porque, no estado de coma, a pessoa fica, entre aspas, muito entre aspas, vegetativamente vivendo. Então, neste momento, ela não pode exprimir a sua vontade. Presta atenção, o cérebro ficou intacto. Mas o que aconteceu? Ele está no momento transitório que não permite a ele exprimir a sua vontade. Nós temos aqui também a figura do surdo-mudo. Não coloquei aqui, mas a figura do surdo-mudo, quer dizer, a pessoa que não ouve, a pessoa que não fala. Então, é uma pessoa que tem, se ele puder exprimir, ele sai fora daqui. Por quê? Porque não é surdo-mudo, ponto. É um surdo-mudo que não pode exprimir a sua vontade. Então, eu volto a insistir, pessoal, toma cuidado. Muita gente na prova colocava assim: surdo-mudo. Errado. Porque o surdo-mudo pode ser capaz, desde que ele possa exprimir a sua vontade. Aqui eu estou trabalhando o surdo-mudo que não pode exprimir a sua vontade. E o surdo-mudo, presta atenção, não tem o quê? Doença mental. Né? Então, aqui fechamos, então, as pessoas que não podem realizar qualquer tipo de negócio. É nulo o negócio realizado por esta pessoa. Aí você vai me dizer o seguinte, você que está aí em casa: professor Durval, mas quantos negócios jurídicos são realizados, não é, por essas pessoas estão aí? Eu vou dar um exemplo para vocês. Meu filho, por exemplo, ele tem 6 para 7 anos. Lá na cantina da escola, eu dou um dinheirinho para ele, ele vai até lá e compra um lanchinho. Ele não tem 16 anos de idade ainda. Pelo contrário, ele tem 10 anos a menos do que isso. Mas ele realiza a compra e venda. E é nulo, é nulo. Então, você volta lá e fala: regurgita, filho, regurgita porque é nulo. Não. O direito, ele atua, a legislação está aí. Mas é óbvio que há uma diferença entre o texto legal e as coisas que acontecem aqui no mundo. Então, nós não temos que levar, então a ferro é fogo, mas é uma verdade absoluta, não é? Do ponto de vista legal. Meu filho não realizou aquele negócio jurídico foi nulo, embora ele tenha dado dinheiro, embora a cantina da escola tenha dado lanchinho para ele, embora ele tenha consumido aquele bem consumível, aquilo não podia ter acontecido. O direito diz que é nulo. Bom, vamos trabalhar agora num outro grau de incapacidade. De novo, eu volto a fazer a lembrança para vocês que nós estamos trabalhando o quê? Diante de um mundo, de uma pessoa natural que, por algum aspecto, não tem discernimento, não tem maturidade. Então, esta pessoa, não é, que tenha já essa incapacidade relativa, ele já avançou um pouquinho na régua da capacidade. Lembra o que eu falei agora há pouco, senhores e senhoras? Veja só que interessante. Então, a pessoa natural já tem personalidade jurídica. Mas o que é a capacidade? A medida jurídica da personalidade. Então, na reguinha, ele já andou. Não é? Ele já andou um pouquinho. Então, na realidade, ele nem tem incapacidade absoluta e nem é capaz. Ele está aí no meio. O direito, vamos trabalhar assim, o direito diz: olha, você tem um parcial entendimento. Então, quem são estas pessoas que não são capazes de forma relativa? Primeiro, os maiores de 16 e os menores de 18 anos. Então, nesta zona nebulosa em que este jovem está passando 2 anos aí e não está emancipado, né, ele vive o quê? Ele vive uma pré-capacidade, vamos chamar assim. Então, ele não está mais aqui e também não está acolá. Por quê? Porque ele já passa a ter algum discernimento, alguma maturidade para os atos da vida civil. Pessoal, basta dizer o seguinte, né? Se este jovem não tem 18 anos completos, mas faltam 30 dias, você imagina, né? É como se o direito falasse: você está a 30 dias de poder comprar sozinho um carro. Então, mas tudo bem, o direito precisa trabalhar um limite, então ele trabalha. Então, ele diz que essas pessoas nesta idade, por eles já terem algum discernimento, não é necessário mais serem representados.
serem substituídos por seus pais ou por seus representantes legais. Eles podem realizar o negócio jurídico. Todavia, estes pais, estes representantes legais, farão o quê? Uma assistência a essa pessoa. Darão a ele uma assistência. Então, veja só, no primeiro fato, eu afasto meu filho e realizo o negócio jurídico. Eu represento ele. Eu falo, olha, o Renato quer comprar aqui um lanchinho. Como ele não pode, eu estou comprando e vou dar para ele. É uma representação. Aqui, com o outro filho, você acompanha. Fala, quem é você? É meu pai. Ele está me acompanhando, ele está me assistindo. Por quê? Porque se, de repente, aquela pessoa que está realizando o negócio com aquele menor, não está levando, por exemplo, ele naquilo que nós induzimos de dolo. Dolo, chamamos de dolo, que é um vício civil, um dos 7, que nós vamos ver aqui também no Revisando o Direito Civil. Então, nesse momento, então, ele tem esse discernimento aí limitado. Vamos falar um pouco dos pródigos. Quem são os pródigos? Aí você vai dizer o seguinte, minha esposa é assim. Calma. É aquele que gasta desordenadamente o seu patrimônio. A prodigalidade é uma coisa interessantíssima. Isso vale para o cartão de crédito. Né? Tem muitas pessoas que são muito bons. Então, o cara chega e fala assim, olha, hoje eu estou pagando para todo mundo uma rodada de cerveja. Agora mais uma, agora outra, enfim. Então, o que acontece? Essa pessoa vai o quê? Vai dilapidando o seu patrimônio de uma forma desordenada. Então, o direito chama ele de pródigo. É o quê? É um momento em que ele não é absolutamente, não tem uma capacidade absoluta e nem é capaz. Ele está aqui no meio termo. E esta prodigalidade, ela pode ser referente à finança, isto é uma pessoa que é íntegra, é uma pessoa que tem uma integridade muito grande, mas é uma pessoa que não sabe gastar o seu dinheiro. Esta prodigalidade pode estar em jogos. Você já viu alguma mãe que não sai do bingo? Você já viu alguma mãe, alguma vovó que recebe lá tudo e gasta tudo no bingo? E gasta tudo no bingo, e pega dinheiro e gasta do cartão no bingo, e aí pega emprestado com a vizinha e gasta no bingo. Então, é necessário o quê? Parar com isto. É necessário cessar este tipo de gasto desordenado com jogos de azar. E, por fim, tem um terceiro pródigo, o da imoralidade. Aqui é meio difícil conversarmos isso daqui, mas é necessário, né? O direito, para se conversar direito, exige uma certa maturidade, mas esta imoralidade aqui está muito relacionada à sexualidade. Então, você vai dizer o seguinte, nossa, mas o meu primo pardal não sai do puteiro. Gasta tudo lá. Então, ele é um pródigo. Olha, o meu primo não joga nada, pelo contrário, mas não pode ver um rabo de saia e uma casa com a luz vermelha acesa, que, meu Deus do céu, ele gasta ordenado desse mês, do mês, e você tem que buscar ele lá na zona. Então, o que acontece? Se a família não agir rapidamente, se o Estado não agir rapidamente, nós teremos o quê? Nós teremos a possibilidade desta pessoa, o quê? Absolutamente acabar com o seu patrimônio, gastando ele numa destas 3. E eu conheço, seguramente, aqui, não está ainda impedido, né? Mas é um pródigo que gasta o seu dinheiro muito, vai na luz vermelha, ainda joga. Isto é, ele é o trio ternura. Ele é o trio parada dura. Ou seja, ele é um pródigo full. Ele gasta desordenadamente, ele joga pra caramba e ele não sai da boate, para não falar outra coisa. Então, esta pessoa não pode, absolutamente não pode, não tem possibilidade, pessoal, do quê? De conduzir a sua vida sozinho. Não tem como. Então, preste atenção.
A prodigalidade não impede a pessoa, uma vez entrado com a ação judicial respectiva, enfim, não impede ele de viver. Por quê? Porque ele conhece a vida. É só para algumas coisas aí que ele tem problema. Então, o que acontece? Então, o direito vai impedir ele de realizar negócios justamente relacionados àquilo que a sua prodigalidade prevê. Então, esta pessoa para o mundo ou para a sociedade é um incapaz de forma relativa. Vamos para o próximo. Ébrio habitual, isto é, pinguço. Quem não conhece, ou quem não tem em sua família, ou quem não tem no seu grau de relacionamento, ou já ouviu, esta pessoa que bebe, 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 a tal ponto de deixar de compreender as coisas da vida. Então, agora presta atenção. Moça, mas eu conheço um promotor que amarrou um fogo. Ah, mas espera aí um minutinho. Ele amarrou fogo uma vez na praia, com os amigos. Ele não é um ébrio habitual. Então, ele não é incapaz de forma relativa. Esse daqui, ele bebe de forma habitual. Ele começa o dia bebendo. Ele bebe o dia todo, ele tem uma habitualidade muito grande. E você sabe que o que acontece quando a pessoa bebe? A pessoa tem alteração do seu raciocínio, tem alteração do discernimento das coisas. Não tem aquela velha frase, assim, isso daí é mais fácil que tirar dinheiro de bêbado. Por quê? Porque o bêbado está ali, ele não tem discernimento. A mesma coisa diz respeito ao viciado em tóxico. Agora, preste atenção, como é que termina. Ébrio habitual requer habitualidade. O viciado em tóxico requer habitualidade também. Tá? A pessoa fala assim, nossa, mas eu fumei na minha vida inteirinha. Tem até presidente dos Estados Unidos que falou isso daí. Eu fumei na minha vida inteirinha só uma manga rosa. Vocês lembram disso daí? Aí você vai falar, não, mas você é incapaz. Não, não é incapaz. Ele não é um viciado em tóxico a tal ponto de impedir que ele tenha esse discernimento. Então, vamos lá, pessoal, vamos para o próximo. Né? Deficiência mental com discernimento reduzido. Ah, mas eu já vi essa frase, ó. Deficiência mental, qual é a diferença? A diferença está aqui, ó. Doença mental não tem discernimento. E aqui, ó, deficiência mental com discernimento reduzido. Eu preciso de diagnóstico também. Então, aqui, o que o direito vai trabalhar aqui? Vai trabalhar de novo a figura do médico, do clínico. Que ele vai dizer o seguinte, olha, esta pessoa tem uma deficiência mental que vai atingir o quê? Vai atingir a vontade. Mas, veja, não é completo. Então, ele sai da incapacidade absoluta e passa para a incapacidade relativa. Ele até pode realizar os negócios jurídicos, mas é necessário estar assistido. É necessário que, ao lado deste ébrio, ao lado deste viciado em tóxico e ao lado deste enfermo mental, que tem o discernimento reduzido, ele tem um pai, uma mãe ou um representante legal que esteja assistindo o negócio jurídico dele, de forma a impedir que a outra parte possa, de alguma maneira, ele que tem aí o seu discernimento reduzido, não tirar vantagem disto. Bom, aqui um dispositivo de segurança do Miguel Reale. O que ele vai trabalhar? Ele vai trabalhar o seguinte, os excepcionais sem desenvolvimento mental completo. Então, quem é um ser humano? Nós estamos falando de ser humano. Né? Quem é esta pessoa natural que foi gestada por uma mulher, que nasceu com vida, tem personalidade jurídica, mas, olha, ele, de alguma forma, tem algum traço que torna ele uma pessoa natural excepcional. E esta diferença vai atingir o quê? Vai atingir a sua mente.
Porque tem seres humanos excepcionais? Tem seres humanos excepcionais. Faltam membros, né? Às vezes até os 4 membros. Então, ele não tem a totalidade, mas a mente dele está absolutamente perfeita. Agora, aqui, essa excepcionalidade vai atingir o quê? Vai atingir o seu estado mental. Agora, olha, sem desenvolvimento mental completo. Então, não é que ele não tem nada, porque se ele tivesse nada, ele estaria aqui. Ele tem, sim, mas isto o impede de discernir, o impede de conhecer, o impede de ter maturidade. Agora, presta atenção, pessoal de casa, senhores advogados, senhores estudantes de direito. Olha uma dica importante. Oh, rapaz, mas o meu não encaixa em nada aqui, então encaixa aqui. Miguel Reale já disse, eu coloquei esse dispositivo porque eu não sei o futuro. Amanhã ou depois eu posso ter casos que propriamente não estão trabalhados nesses incisos. Então, toda a doutrina vai dizer que esse é um dispositivo residual, ou seja, tudo que não cabe nisso daqui, cabe aqui. E é necessário ter diagnóstico também. Próximo, o silvícola. Quem é o silvícola? O aborígene, o índio. Aí você vai falar o seguinte, índio tem discernimento. Ah, é? Alguns têm até demais, já foram até deputado, igual o Juruna. Tem absoluto discernimento. Agora, tem índio que ainda troca apito. Tem índio que não tem noção do valor das coisas. Tem índio que não sabe ainda viver na civilização. Então, o que o direito faz? O direito protege este silvícola. O direito protege este aborígene. Ele diz o seguinte, olha, eu vou te proteger. Quando você for realizar qualquer negócio jurídico, é necessário que você esteja assistido. E este grau de deficiência dele, como é que eu posso avaliar essa medida jurídica da personalidade jurídica, que é a capacidade? Muito simples. Quanto mais afastado ele está da civilização, mais dentro do inciso 5 romano ele está. Quanto mais ele está dentro da civilização, mais perto ele está da capacidade. Muito bem. Feitas estas considerações, nós vamos passar agora para o fim da menoridade. Ou seja, nós não temos a melhor idade, aqui nós temos a menor idade. Então, quando é que esta pessoa deixa de ser reconhecido pelo direito como menor? E algumas pessoas colocam uma preposição de, né? De menor. E até tem outros casos que colocam a preposição onde não tem. Olha, lá na minha família éramos em 7, 2 morreram. Éramos em? Não, éramos 7. Tira a preposição em. Cuidado com as preposições, né? Então, éramos 7. Não somos em 12. Somos em 12, dói muito. Somos 12. Somos 12. Somos 4. Somos 2. Tá? Então, esta pessoa... Então, quando é que haverá o fim da menoridade? 2 casos o direito fala. Primeiro, atingir a idade de 18 anos. Então, ele passa a ser capaz. O que é um ser humano capaz? Não, o senhor repito. Por quê? Porque é o método pedagógico. Você que está aí me assistindo, saiba que eu tenho também uma pós-graduação em pedagogia, além de ter mestrados em direito. Então, eu posso falar de pedagogia aqui, posso falar nesse aspecto. Então, eu digo sempre o seguinte, você não esquece a minha aula. Por quê? Porque eu repito, isso daí vai estar entrando na sua cabeça. Então, vamos lá, pessoal. Então, esta pessoa natural, que foi gestado num corpo feminino, que nasceu com vida, passou a ter personalidade jurídica, na medida jurídica da personalidade, que é a capacidade, ele vai na reguinha da vida, Quando ele atingir 18 anos de idade, ele passa a ser capaz. Ele está habilitado para todos os atos da vida civil sozinho. Porque aqui, ele está habilitado com o pai representando. Aqui ele está com um representante legal assistindo. E aqui ele não precisa mais de ninguém. Sozinho ele já faz as besteiras dele. Ah, mas é 18 anos, mas meu filho gasta muito. Então ele já entra aqui, a família tem que estar atenta.
Tá? Agora, existe um caso que também ele atinge a maioridade, ele atinge a capacidade, mas não pela idade. Não pela idade. Primeiro é a idade. O segundo é emancipação, a emancipação. E a emancipação, entre 16 e 18 anos, aqui, ela pode ser atingida como? Os pais, pelos pais. Então, o papai e a mamãe pegam o filhotão, vão lá no tabelião e falam o seguinte, olha, queremos emancipar nosso rebento. Está aqui o nosso rebento. Fala aí, Alfredinho. Eu estou aqui. Eu tenho mais de 16 e tenho menos de 18 anos, já posso votar. Olha, já pode fazer besteira, não é? Então, já pode também comprar um carro, não é? Então, em linhas gerais, o que vai acontecer? Ele não precisa esperar atingir os 18 anos de idade. Nesse período, papai e mamãe podem o quê? Promover a sua emancipação, escritura pública de emancipação. Como é que eu falei na aula passada, no Código Civil Brasileiro? Como é que o Código Civil, que é o Código das Pessoas, começa? Com a vida. Como é que ele termina? Com a morte. O que tem um pouquinho antes da morte? Casamento. Nasce, cresce, fica bobo, casa e morre logo em seguida. Tanto é que o casamento está do lado da sucessão. Então, olha, nesse momento da vida, eu acho que ele, não sei se ele tem tanto discernimento assim, porque resolveu se casar. E aqui não adianta falar, pega a sua filha, pega o seu filho nessa idade e fala assim, filho, você não sabe o que é casamento. Pai, eu não quero saber de você, você é muito quadrado, eu vou casar assim mesmo. E casa. Olha, presta atenção, pessoal. Se ele casa, o direito já reconhece que ele tem uma aptidão. Olha, pessoal, não é fácil conduzir um casamento. Esse ano, 25 anos de casado aqui do professor Durval. Eu posso dizer para você com sinceridade, casamento é uma coisa de louco. Não é? Até recentemente eu vi uma pessoa dizendo que casamento é igual cachumba. Se você não cuidar, vai para o... Volta para cá. Então, vamos lá. É isso mesmo. Vou usar as palavras desse. Eu achei ótima essa daí. Tem que cuidar todo dia, senão o casamento vai para o... Bom, enfim. Então, casamento não é fácil. A pessoa tem que estar ali, tem que estar o tempo todo e tal. Então, não é justo que uma pessoa que tenha discernimento para casar já possa ser reconhecido como direito como incapaz. Absolutamente. Ele já é capaz de fazer besteira. É capaz. Tanto é que casou. Não é? Então, essa pessoa que casa, que vai administrar um lar, esta menina que agora será mãe, enfim, não pode ser reconhecida pelo direito com alguém que não tem discernimento. Então, o casamento emancipa. Ficou viúvo, não volta menor. Tá? Então, ele casou com 16, emancipou. Com 16 e meio, aconteceu uma catástrofe, a esposa faleceu no parto. Bom, ele não volta a ser incapaz. A viuvez não torna ele ao estado anterior. Cargo público efetivo. Pessoal, não discute a letra da lei. Em primeiro lugar, cargo público efetivo não é estagiário. Olha, eu sou estagiário da MP, já quero... Isso não existe. O outro, cargo em comissão. Não existe, não é que existe. Então, por favor, pessoal, o cargo público, você tem que ser efetivo. Isso daqui quer dizer o seguinte, que você tomou posse. O que é tomar posse no direito administrativo? Tem lá uma vaguinha, o Alfredo morreu, o Alfredo era do serviço público, faleceu, que Deus o tenha. Então, o que aconteceu? Ele ficou um quadradinho ali que vai ter que ser o quê? Ocupado por outra pessoa. O quadradinho dele é que existe. Então, o que acontece? É que nem o pessoal fala, faz mais concurso para juiz. Né? Pode, porque não tem vaga para juiz. Não pode ter mais do que tem os quadradinhos. Então, esse quadradinho vai ser ocupado. Então, a pessoa faz um concurso público, passa e toma posse do quadradinho. Quando você toma posse do cargo público, quer dizer que você ocupou o quadradinho anterior. Esse daí você está emancipado. Por quê? Pessoal, não é justo que alguém que vai trabalhar, passou num concurso,
vai trabalhar para o Estado, vai trabalhar no serviço público, não possa realizar negócio jurídico sozinho. O que é isso daí? É uma inconsistência muito grande. É como se o Estado diz, olha, eu reconheço que você está capaz, passou no concurso público, assumiu, agora eu reconheço que você não pode realizar negócio jurídico sozinho. Ah, não dá, né? Então, são situações, limite, que o Estado fala o seguinte, olha, eu reconheço que se você atingir isso daqui, bom, pelo amor de Deus, você não pode mais ser considerado incapaz, relativamente. Então, próximo, colação em grau superior. Você acabou de assumir o quê? Uma situação de que você saiu do intermediário e agora já tem o quê? Colou grau. Muito antigamente, o pessoal fala assim, meu filho virou doutor. Né? Então, todo mundo quer usar essa expressão. Infelizmente, para algumas profissões, isso é mais patente, como, por exemplo, a do advogado, a do médico. Nós somos doutores, assim, por uma questão de costume. Mas, muito antigamente, com todo respeito a qualquer tipo de profissão, e eu respeito todo mundo é doutor, o cara falou, eu fiz uma faculdade de 3 anos, não sei o quê, mas tem grau superior, técnico em robótica, doutor. Como é que uma pessoa que fez um curso superior e colou grau, ou seja, passou por tudo aquilo que é o curso superior, e não pode realizar um negócio jurídico sozinho? Aí não dá. Então, o direito reconhece que ele emancipa, não pela idade. Como ele atinge o fim da menoridade? Pela idade? Não, pela emancipação. Então, é um desses casos. E, por fim, o estabelecimento comercial com economia própria. De novo, a mesma situação, né, pessoal, que está em casa, e aqui o pessoal que está aqui. Olha, vejamos lá, esta pessoa natural, que veio de um outro feminino com vida, que atingiu a personalidade, né? Caminhou na vida dele, que é a capacidade, a medida jurídica da personalidade. Então, ele caminhou na vida dele, caminhou a tal ponto de ter hoje um estabelecimento comercial com economia própria, que já foi assaltado 14 vezes só no passado. É outro aspecto, né, que nós estamos vivendo no país agora. Espero que um dia tenha fim. Né? Então, o que acontece? O direito já diz o seguinte, espera aí, eu preciso te proteger. Não precisa ninguém assistir você. Se você já tem um estabelecimento comercial com economia própria, eu tenho que dar a você o quê? A capacidade. Até por um outro motivo, viu, pessoal? O quê? Proteger as pessoas que vão realizar negócios com esse estabelecimento comercial. E as pessoas que vão realizar negócio com este empresário, na realidade, têm que ser protegidas. Então, aqui, a meta não é só proteger o empresário, é proteger os terceiros que com ele vão realizar negócio jurídico. Não é? Então, essa é uma questão muito importante. Entramos agora, mas não vamos terminar na aula de hoje, vamos terminar no próximo capítulo da nossa novela maravilhosa, Revisando o Direito Civil, que são os direitos da personalidade. Aula imperdível. Uma das coisas mais bonitas que o direito civil trouxe. Quem tem personalidade? Não acredito que o professor Durval vai perguntar isso daí de novo. Vai. O ser humano que nasceu de uma gestação feminina com vida. Mas tem um dia, mas já tem personalidade. Tem 1 minuto de vida, tem 1 minuto de vida, mas já tem personalidade. Porque com 1 minuto de vida já tem direito ao nome. Então, pessoal, na próxima aula, você, por favor, você entra aí na internet, acessa o site do Legale, lá revisando o direito civil, e, por favor, não pode perder a próxima aula. A próxima aula é importantíssima. Ela vai trabalhar os direitos da personalidade, que são intransmissíveis, são irrenunciáveis. É um dos direitos mais bonitos do Código Civil novo. Não é? Então, assim, olha só a disposição do próprio corpo, o nome, a palavra e a imagem, a intimidade. Vamos observar o que? O fim da pessoa natural, mors omnia solvit, ou seja, a morte dissolve tudo. E dissolve mesmo. Quanto tempo demora a viuvez? 24 horas, até o cheque do seguro compensar. A esposa fala, mas era tão bonzinho meu marido, chora, e já liga para o gerente. Fala, já compensou o cheque da Allianz Seguro? Ah, ainda não. Era bom pro neném,
não sei o que. Já compensou o cheque, 2 milhões na conta. Uma viúva é quem morre. Agora eu vou pegar e vou fazer um cruzeiro na Grécia. Tá vendo, amigão? Então, ó, a morte dissolve tudo, até você. Viu? Então, não pode perder a próxima aula. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pelo seu carinho, e até a próxima aula, revisando o Direito Civil, direto do curso Legal e comigo, professor Durval Salge Júnior. Um abraço a todos, até logo.